Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 3. Nós vamos para a terceira semana lendo o mesmo trecho, mas dando ênfase em alguns versos específicos. Efésios, no capítulo 3, nós vamos ler do versículo 16 ao versículo 19. Caso você esteja sem a sua Bíblia, o texto vai ser projetado aqui nessas TVs, à frente. Se você acompanha online a transmissão do culto, o texto também é exibido aí em sua tela para que você possa ler na mesma versão em que a gente lê aqui. E caso você esteja chegando agora, acompanhando hoje, é a primeira mensagem que você ouve nessa série. Nós estamos no 32º domingo, se eu não me engano, dessa série aos Efésios, refletindo verso a verso o conteúdo dessa carta tão poderosa da Bíblia, tão cheia de instruções que nos falam de Deus, mas tão cheias de instruções que, falando de Deus, nos falam da nossa vida, nos ajudam a viver melhor e mais perto de Deus. Então, se você tem um interesse em acompanhar as mensagens anteriores, todas elas estão disponíveis nas plataformas digitais, tanto em áudio, através aí dos agregadores de podcast, né? Spotify, Deezer, Apple Music, Google Podcast, e também em vídeo, através do canal da Plena Rio no YouTube, você pode acompanhar todas as mensagens anteriores. Efésios capítulo 3, a partir do verso 16 e até o verso 19, diz assim a Bíblia: Oro que com as suas gloriosas riquezas, oro para que com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Até aqui, vamos mais uma vez fechar os nossos olhos e orar, sempre orando, pedindo para que Deus nos conceda a graça de ouvir a voz dEle através do sermão, através da exposição da Bíblia, e que isso faça aquela maravilhosa diferença, não apenas no restante do nosso domingo, mas no restante de nossas vidas, por causa desse encontro precioso com o Deus vivo e sua palavra. Senhor, o que nós te pedimos é que o Senhor nos ajude e nos ajude hoje, para que a experiência de cantar o que acabamos de cantar aqui não se configure numa mentira. A mentira de quem diz que nada mais importa e que nada se compara, porque Jesus é o centro da vida. O que nós te pedimos hoje, Senhor, é que pela Tua graça e através do Teu Espírito, o Senhor nos leve a essa consciência de que se o Senhor não for o centro da nossa vida, a nossa vida é pobre, vazia, diminuída, apequenada. Mas quando o Senhor é o centro e nada ocupa primazia ou importância maior do que o Senhor em nossas vidas, todas as outras coisas são tão melhor desfrutadas e vividas. Então ajuda hoje, Senhor, a gente, e ajuda a gente através dessa palavra, desse texto tão precioso, a ter olhos desimpedidos para ver, ouvidos não obstruídos, de modo que possamos escutar, não a voz daquele que prega, porque é imperfeito, como imperfeito é o sermão pregado, mas que possamos ouvir a voz do eterno Deus, falando no íntimo do nosso coração, e possamos reconhecer o som da Tua voz e manifestar o desejo do nosso coração de corresponder ao Senhor e ao seu chamado. Cuida dos nossos filhos aqui no segundo andar também, Senhor, para que recebam o amor do Senhor através de cada voluntário e voluntária, para que recebam instrução da Tua palavra e tenhamos um restante de domingo maravilhoso na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. O que há dentro do meu coração eu tenho guardado para te dar, e todas as horas que o tempo tem para me conceder são tuas até morrer. Te adoro em tudo, tudo, tudo.
Quero mais que tudo, tudo, tudo te amar sem limites, viver uma grande história. Talvez você escuta essas palavras aqui e, sem fazer as conexões imediatas, você pense, bom, parece ser o trecho da oração que alguém fez a Deus, dizendo, o que eu tenho no coração está guardado para te dar. E todas as horas que o tempo tem para me conceder são apenas tuas e de mais ninguém, e são tuas até eu morrer. Pode ser que ouvindo essas palavras você pense, bom, talvez seja o trecho de um louvor, que a gente ainda não cantou na igreja, mas o pessoal deve estar para cantar em breve, mas na verdade, esse é o trecho de uma música chamada Um Amor Puro, música do Djavan. E é interessante porque é uma música que começa com essa expressão forte sobre o coração. O que há dentro do meu coração eu tenho guardado para te dar. É interessante que quando a gente fala sobre coração, raramente a gente está falando apenas do órgão coração. Porque a gente sabe que o coração é a sede das nossas emoções. A gente sabe que o coração é a sede até dos nossos pensamentos. Que os nossos pensamentos, eles não se desenvolvem ou não nascem verdadeiramente no nosso intelecto, mas no nosso coração. Nós sabemos que o coração é aquela fonte onde nascem os nossos desejos e onde também nascem as nossas intenções da vida. O coração, aliás, é o centro da vida. Então, olha a força do que o poeta está declarando na sua música, que ele compõe, que ele escreve para falar do amor a alguém. Ele diz, olha, o que eu tenho dentro do meu coração, não apenas o órgão, mas isso que é o centro da vida, dos afetos e das emoções, eu tenho guardado para te oferecer. Ele deseja entregar aquilo que é mais precioso para a pessoa que ele ama. Aquela pessoa, de alguma forma, se tornou agora a sua própria vida. Porque se ele está disposto a dedicar todo o seu tempo, toda a sua vida àquele amor, aquela pessoa tornou-se aparentemente a sua devoção. Aliás, ele usa uma expressão religiosa para falar desse amor. Ele diz, te adoro. Te adoro em tudo. Tudo que eu vejo em você me faz te adorar. Tudo que você desperta em mim me faz te adorar. Não é interessante você perceber que é muito religioso o caminho pelo qual o poeta decide expressar o seu afeto e o seu sentimento? É interessante e é inerente ao ser humano essa busca constante por alguma coisa ou por alguém que ele possa dar o seu coração. Faz parte de todo ser humano essa procura por algo ou por alguém que a gente diga a esta pessoa ou a esta causa ou a esta coisa eu dedico e dedicarei toda a minha vida, todas as demais horas que o tempo tem para me conceder. João Calvino, o grande reformador do século XVI, acho que a principal mente que sistematizou a teologia que nasceu na Reforma Protestante do século XVI, chamava isso de semente religiosa. Essa procura do coração humano por alguém ou por algo ao que se entregar, a quem se devotar. João Calvino chamava de semente religiosa no coração do ser humano que foi criado por Deus para o vislumbre da glória do Deus Criador. E quando o pecado entra em nosso mundo, o pecado nos afasta de Deus. Quando o pecado entra no nosso mundo e nós somos atingidos por ele, nos tornamos pecadores, o pecado nos distancia de Deus, mas ele não apaga o anseio do nosso coração pela devoção ao que é glorioso. Por quê? Porque o ser humano foi criado por um Deus que é glorioso para conhecê-lo, desfrutá-lo, relacionar-se com ele e encontrar a plenitude da sua existência na relação com esse Deus de glória e com a glória desse Deus. E quando perdemos Deus de cena, quando distantes de Deus estamos, não deixamos de procurar algo ao que nos devotar, continuamos em busca de glória, do vislumbre da glória.
Por quê? Porque o nosso coração precisa disso. Por quê? Porque o nosso coração não se dará por satisfeito enquanto não encontrar algo ou alguém para se entregar. É por isso que a Bíblia nos dá um conselho no livro de Provérbios, no capítulo 4, verso 23, dizendo o seguinte: de tudo o que se deve guardar, guarda o teu dinheiro? Não é o teu dinheiro. De tudo que se deve guardar, guarda o teu sobrenome, guarda a tua posição profissional, guarda o seu currículo acadêmico. Não. De tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Por que Salomão, que é quem escreve Provérbios? Porque dele procedem as fontes da vida. Está lá. Então guarda esse coração. Cuidado, porque esse coração vai correr atrás de alguém ou de algo para se devotar religiosamente. Seja o dinheiro, seja a profissão, seja o amor romântico, seja um filho, seja um amigo, seja uma causa, o teu coração vai procurar algo que diga: é por esse motivo que eu me encontro vivo. O que tudo isso tem a ver com o que nós estamos conversando e lendo em Efésios, nessa carta do apóstolo Paulo. A conexão é que nesse trecho da carta aos Efésios, o apóstolo Paulo está orando por aqueles homens e mulheres cristãos na cidade de Éfeso. Nós vimos na semana passada que Paulo ora pedindo para que Deus fortaleça o interior dessas pessoas com o seu poder. Paulo, você lembra, passava por dias muito difíceis, ele estava preso em Roma por conta da pregação do Evangelho. Mas os cristãos e cristãs da cidade de Éfeso passavam por dias igualmente muito difíceis, de perseguição, de privação de liberdade, por conta de sua fé em Cristo. Era um tempo muito pesado para as suas vidas. Então Paulo ora, não pedindo que as circunstâncias sejam transformadas em circunstâncias favoráveis. Paulo não ora pedindo para que ele mesmo seja posto em liberdade da prisão, para que possa voltar a Éfeso e encorajar presencialmente os homens e mulheres cristãos daquela cidade. A primeira coisa que Paulo pede é que Deus, pelo seu Espírito, fortaleça o interior dos crentes com o seu próprio poder. Porque pelo poder de Deus, eles seriam capazes de suportar e de manterem-se de pé, por causa de Deus. Mas ele segue orando. Nós estamos aqui num trecho de uma oração, e agora ele coloca o coração daqueles cristãos da cidade de Éfeso diante de Deus, e eu te convido a olhar de novo o texto comigo, os versos 16 e a primeira parte do verso 17, que é o nosso foco nessa manhã. Ele diz: oro para que com as suas gloriosas riquezas, olha que interessante a palavra glória aparecendo aqui, o nosso anseio, o anseio do nosso coração por glória. Oro para que com as suas gloriosas riquezas, Ele, Deus, o Senhor, os fortaleça no íntimo do seu ser com poder por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé. Quando lemos essa expressão, para que Cristo habite o coração de vocês, podemos ter um entendimento equivocado do texto. Podemos interpretar equivocadamente que Paulo estava orando para que aquelas pessoas se tornassem cristãs. Afinal de contas, ter Cristo no coração deve significar isso, mas é impossível. Paulo não está orando para que aquelas pessoas se tornem cristãs, porque elas já eram cristãs, elas já eram parte da igreja. Elas já tinham tido seu encontro com Cristo. Ele ora para que Jesus habite pela fé em seus corações, mesmo ele já se fazendo presente em suas vidas. Paulo não pede pela conversão dessas pessoas, elas já tinham sido convertidas. Elas ouviram a pregação do Evangelho, o próprio apóstolo Paulo pregara o Evangelho para elas. Paulo não pede para que elas sejam perdoadas de seus pecados, porque ele sabia que pela obra da cruz realizada por Jesus, que aquelas pessoas ouviram na pregação do Evangelho e creram no Cristo crucificado, elas haviam sido perdoadas de seus pecados por Deus. Mas Paulo pede, na verdade, que esses cristãos possam viver uma experiência cristã ainda mais profunda. Eles já são crentes, eles já são cristãos, eles já conhecem a fé, eles já conhecem a Cristo, mas quando ora dizendo e pedindo a Deus que Cristo habite o coração dos crentes em Éfeso,
Ele ora pedindo para que eles conheçam uma experiência cristã ainda mais profunda. Aliás, essa palavra, habite, que Cristo habite, ela é uma tradução de uma palavra grega, katoiken. E katoiken é uma palavra para expressar residência, em contraste com alojamento. Paulo usa deliberadamente essa palavra ao orar, expressando o seu desejo de que Jesus fizesse morada no coração dos efésios. Você sabe muito bem qual é a diferença de você residir num lugar e você estar alojado num lugar. E a palavra é usada por Paulo na oração de modo deliberado. Ele ora para que Cristo faça morada, ele ora para que Cristo se instale no coração dos cristãos de Éfeso, ele ora para que Cristo faça do coração dos cristãos em Éfeso o seu lar permanente, a habitação. Talvez um caminho para nós entendermos melhor esse sentido é através de uma outra passagem da Bíblia, muito conhecida, porém pouco compreendida. Apocalipse 3:20. Eu vou pedir para o texto ser projetado aqui, e você vai lembrar do que esse texto diz. Se você tem um mínimo de experiência cristã, já leu alguma vez alguma parte da Bíblia, já frequentou alguns cultos, você certamente já leu ou já escutou esse texto da Bíblia. E ele diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Conhecido, não é? Como geralmente nós aplicamos esse versículo? Em que momentos, geralmente, nós nos lembramos desse texto e falamos sobre ele? Na hora de evangelizar, não é? Vocês não estão tão participativos hoje, mas eu acho que você deve concordar comigo. É naquele momento em que a gente quer falar com um amigo que a gente gosta tanto, que a gente ama tanto, com um parente que a gente quer tão bem, a respeito da fé. E o desejo do nosso coração é que aquela pessoa de alguma forma conheça a Cristo como a gente conhece também, não o Cristo pouco interessante de uma religião fria, mas um Cristo que é vivo, que vivifica a vida, um Cristo que é amigo, um Cristo que é constante, um Cristo que é vivo e presente, e a gente de alguma forma, em algum momento, encontra um caminho na conversa com aquela pessoa querida para dizer: olha, inclusive, a Bíblia diz uma coisa sobre Jesus que é maravilhosa. A Bíblia diz que Jesus vem na porta do teu coração e ele bate. A Bíblia diz: eu estou na porta e bato. E que se você escutar a voz de Jesus te chamando, se você escutar a batida da porta do coração e abrir a porta do seu coração, ele vai entrar na sua vida. E ele vai cear com você, e você vai cear com ele, vocês vão ter comunhão, e isso vai ser maravilhoso. Você precisa ouvir Jesus te chamando e se render ao convite de Jesus. É errado a gente falar isso para um amigo que a gente ama, ou para um familiar que a gente ama na hora de evangelizá-lo? Não, não é. A Bíblia diz que Deus em Cristo está chamando homens e mulheres ao arrependimento. Deus em Cristo está chamando homens e mulheres que estavam de costas para Deus, para que voltem-se de frente para Deus outra vez, e o caminho que torna essa relação com Deus possível foi aberto por Cristo Jesus na sua obra da cruz. Então sim, nós podemos falar: Jesus te chama, meu amigo, Jesus te chama, meu parente querido, Jesus chama você é capaz de ouvir a voz dele. O que a gente não pode fazer é usar esse texto para isso. Por quê? Porque esse texto não foi escrito para não cristãos. Esse texto em Apocalipse começa com Jesus Cristo dizendo a João, o apóstolo, exilado numa ilha chamada Pátimos, para que ele escreva uma carta aos pastores e líderes das igrejas da região da Ásia Menor. E este trecho está numa das cartas que Jesus manda João escrever para a igreja de Laodiceia. E escrevendo para essa igreja, nós podemos então interpretar e saber que Jesus está falando para cristãos. Esse texto que nós lemos é destinado a pessoas que foram alcançadas pelo Evangelho.
foram perdoadas de seus pecados, foram salvas por Cristo e foram incluídas na comunidade de Jesus no mundo, que é a igreja. Na cidade de Laodiceia havia uma igreja e essas pessoas estavam lá. O que acontece e que gera o motivo da escrita dessa carta, conforme Apocalipse registra, é que esses cristãos da igreja de Laodiceia estavam em más condições. Diz o texto que eles não eram nem frios nem quentes. Diz o texto que eles tinham uma autoimagem equivocada de si mesmos, porque julgavam-se ricos, abastados e providos. Mas o texto diz, o Senhor diz para ele: vocês não percebem na verdade que são pobres, estão cegos e nus. Eu aconselho então que vocês voltem-se para mim. Eu aconselho então que vocês se vistam das roupas que eu tenho para cobrir a nudez de vocês e a vergonha de vocês. Eis que estou à porta e bato. Aí tem o sentido. Jesus está dizendo para esses cristãos o seguinte: eu estou do lado de fora. Embora vocês me conheçam ao ponto de dizerem-se cristãos, embora vocês se reúnam em meu nome num lugar chamado igreja, eu não estou do lado de dentro, habitando com vocês. Eu estou do lado de fora, e do lado de fora eu bato a porta e chamo. E se você ouvir e abrir, eu habitarei. Você entende então a razão de Paulo orar para que o coração dos cristãos em Éfeso seja habitado por Jesus? E você entende como que é totalmente necessário a você e a mim que oremos desta mesma maneira? Por quê? Porque nós podemos conhecer a Cristo num sentido muito verdadeiro, mas num sentido mais profundo, ainda não conhecê-lo. Nós podemos estar num relacionamento com Jesus, mas não sermos dominados por Jesus. Nós podemos orar com alguma frequência, nós podemos cantar louvores com sinceridade, como fizemos aqui nessa manhã, e ainda assim, orando com frequência, cantando com sinceridade, não termos Jesus no centro de nossas vidas. Existe uma expressão muito comum em alguns grupos cristãos no mundo, em nosso meio, quer dizer que a igreja precisa ser centrada no Evangelho, ou que a igreja precisa ser centrada em Jesus. Isso é maravilhoso. Significa dizer que aquilo que deve ocupar o púlpito de uma igreja na pregação é o Evangelho de Jesus. Que aquilo que deve nortear a maneira como nos relacionamos e nos aconselhamos uns aos outros é o Evangelho de Jesus e a vida que Jesus nos propõe. Não o que eu acho, não o que eu penso, não o que a cultura dita, não o que um líder carismático tenta impor como princípio, mas o que Cristo estabeleceu para a sua igreja. Isso é maravilhoso. Agora, aquilo que a gente espera que seja verdade sobre a igreja tem que ser verdade sobre cada cristão individual. É sobre Cristo a vida cristã. E sabemos que é verdade ser possível orar com frequência, cantar com sinceridade, ter algum relacionamento de fé com Cristo, mas não sermos dominados por Ele, nem termos Ele no centro de nossas vidas. Pode acontecer que Jesus já esteja em nossa mente, mas não residindo de fato em nosso coração. Pode ser que você tenha aprendido, e isso é maravilhoso, a conhecer a Cristo com todo o seu intelecto, e você leu a Bíblia, e você leu bons livros de teologia que ajudaram você a entender melhor a Bíblia, e você foi em busca, ou deseja ir em busca de mais orientação e mais formação teológica. Isso é excelente. Se precisar de direcionamento, eu te ajudo, te indico um excelente curso para você estudar teologia. É ótimo que seja assim. Acontece que às vezes nós podemos parar aí, com um Cristo que satura o nosso intelecto, com um Cristo que nos dá muito o que conversar numa roda de amigos, debatendo sobre aspectos dogmáticos, doutrinários e teológicos, mas um Cristo que não desce daqui para cá, que não sai da mente e ganha o coração e os afetos, mas que fica apenas aqui, no campo das ideias. Como eu disse no começo, o coração é o centro da nossa vida. Não apenas a sede das nossas afeições,
mas também onde nascem e onde se desenvolvem o nosso pensamento, as nossas vontades e as nossas intenções. E é por isso que Paulo ora para que Jesus habite no coração dos Efésios, porque pedindo por isso, ele está pedindo para que Jesus habite nos pensamentos dos Efésios, e não só no seu intelecto, mais profundo do que o seu intelecto. Ele ora para que Jesus estabeleça residência no coração daqueles crentes e que Jesus exerça governo como Senhor sobre as suas vontades e que não seja apenas alguém que os influencie do lado de fora, batendo na porta, mas do lado de dentro, sentado no trono. É por isso que Paulo ora. E é vital que apliquemos isto também a nós. É vital. Cremos em Jesus. Isso é maravilhoso e completamente necessário, porque ninguém pode ser de fato cristão sem crer na verdade acerca da pessoa de Jesus e da obra que ele realizou. Então, crer em Cristo, ter fé em Cristo é fundamental. É de fato o que te torna cristão, mas essa declaração de fé não é o fim do cristianismo. Essa declaração de fé é o começo dele, é o começo do cristianismo, porque você pode ter Jesus na sua mente, você pode ser capaz de entender a obra da salvação e explicar a obra da salvação para alguém, por que Deus teve que enviar seu Filho ao mundo, por que ele teve que nascer de uma mulher virgem, uma jovem, por que ele viveu 33 anos de sua vida em plena santidade e obediência a Deus, e no final de sua breve vida ele foi traído pelos religiosos judeus e pendurado numa cruz romana. Por que isso aconteceu? Por que ele teve que ressuscitar ao terceiro dia? E você consegue explicar e levar outra pessoa à compreensão das razões. Você pode ser alguém que fala corretamente sobre teologia e ainda assim não ser capaz de dizer como Paulo disse escrevendo aos Gálatas, em sua outra carta: não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Paulo era um gênio da teologia. Paulo era um mestre para ensinar. Paulo era um teólogo de mão cheia. Paulo conhecia doutrina. Paulo ensinava doutrina aplicada à vida. Isso tudo era maravilhoso, mas Paulo não era alguém que simplesmente dominava alguns assuntos, ele era dominado pela verdade. A verdade de Cristo o governava ao ponto dele dizer: nem sou mais eu quem vive, é Cristo que vive em mim. A vida que vivo agora, vivo-a na fé, exclusivamente na fé, no Filho de Deus que me amou e por mim se entregou. Essa era a declaração pública de Paulo onde ele chegava. Por quê? Porque Cristo estava instalado em seu coração. Ele não tinha uma relação apenas de crença com Cristo, ele tinha uma relação real com Jesus. Então nós devemos orar. Nós devemos orar até que Jesus se torne o centro das nossas vidas. Nós devemos orar e continuar cantando como fizemos hoje, até que isso seja uma verdade e ele se torne o centro das nossas vidas. Ele se torne o fator dominante do nosso coração e não simplesmente alguém de quem nos aproximamos em termos de crença. Eu não sei se você percebe o que eu digo aqui, mas é ser possuído pelo desejo de uma verdadeira comunhão com o Senhor. É ser possuído pelo desejo de uma real intimidade com Jesus. E talvez você pergunte: mas é possível ser cristão sem esse grau de intimidade? Sim, é possível. Você pode ser cristão sem ter essa comunhão com Cristo tão íntima. Você pode ser alguém salvo sem ter essa comunhão tão íntima com Cristo, até porque a salvação não é sobre o que você faz com Deus ou para Deus, a salvação é sobre o que Cristo fez por você. Sem sombra de dúvidas, você pode ter a certeza de que a promessa do reino eterno, da eternidade ao lado de Deus, é uma promessa estendida a você que colocou a sua fé em Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. É um fato. Se a gente precisa de um exemplo bíblico para responder essa pergunta, é possível ser um cristão e herdeiro das promessas de Cristo sem comunhão real com Cristo? Basta lembrar da cena da crucificação, em que ladeando o Senhor havia um ladrão.
sendo crucificado justamente pelo crime que cometeu, passível daquela condenação, de acordo com o Império Romano. Mas ali ele volta-se para Cristo e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, e ouve de Jesus uma resposta: ainda hoje você estará comigo no paraíso. Aquele homem tornou-se um cristão? Sim. Aquele homem viveu a experiência da salvação? Sim. Nós o encontraremos na eternidade? Sim, o encontraremos. Agora, aquele homem desfrutou de intimidade e comunhão com Cristo? Não. Então não, de fato, você não precisa dessa intimidade para ser um cristão. Você pode descansar na obra perfeita que Jesus realizou por você, em seu lugar, na cruz. Você pode orar, e pode orar sabendo que é ouvido, mesmo não tendo real intimidade com Ele. Mas uma coisa você precisa saber, e eu também preciso: como se torna pobre a vida cristã vivida dessa forma. Como é empobrecida, como é diminuída, como é muitas vezes insossa a vida cristã vivida dessa forma, tendo um maravilhoso rio para você desfrutar e desbravar, você se contentar em ficar na margem, vendo o rio correr. O que a Bíblia nos chama, o convite do Senhor é para que nós nos aproximemos dEle, o conheçamos tão de perto e tão intimamente, que Ele se torne o centro maior dos nossos afetos. E que a gente possa dizer, com a mesma beleza poética, que de modo tão singular um Djavan consegue compor, dizer não para alguém a quem amamos tanto, mas que é apenas um reflexo do nosso coração que busca por essa experiência de glória, mas possamos dizer algo semelhante ao que Djavan canta para o Senhor, e dizer: cada hora que o tempo tem para me conceder, serão dedicadas ao Senhor, até que eu morra. Essa era uma música que Paulo cantaria, com toda certeza. O que eu tenho guardado no coração, o que eu tenho dentro desse coração, está guardado para te entregar. Como se torna pobre a vida cristã que abre mão desse mergulho oceânico na presença de Deus, na comunhão com Cristo, na glória do Senhor, para viver, às vezes, não apenas por 1, 2 anos, mas por 1, 2, 3 décadas, um cristianismo que não sai do lugar. Depois de 25 anos de caminhada dentro da igreja, o sujeito ainda tem dúvidas se Neemias é livro bíblico ou não. Se Jeremias foi um dos apóstolos de Cristo. Se Hebreus está no Antigo ou no Novo Testamento. Porque não tem familiaridade com Bíblia. Mas não tem familiaridade com Bíblia não porque é um cristão recém-convertido, precisando de alguém, inclusive, que esteja ao lado dele e o ajude. Vem cá caminhar comigo, a gente vai ler Bíblia junto. E aquilo que eu não consegui entender, eu vou pedir ajuda para alguém que entende um pouquinho mais. E eu vou marcar aqui na minha Bíblia as minhas dúvidas e a gente vai conversar depois sobre isso. Não, mas é a pessoa que já, de tradição de igreja ela conhece um monte, de música ela conhece um monte, de tipo de culto ela conhece um monte, mas ela continua paralisada no mesmo lugar, e o rio continua fluindo, e Jesus continua dizendo: entra nesse rio, se aprofunda, mergulha. Eu não quero bater na porta do seu coração, eu quero estar habitando o seu coração. E a gente continua lá, priorizando outras coisas. Você pode já ter lido essa carta aos Efésios, ela é maravilhosa. Você pode já ter lido antes, pode ser que nesses tantos domingos que a gente está aqui, nessa mesma série, você tenha tido o interesse de ler a carta toda em sua casa em algum momento. São só 6 capítulos. E pode ser que lendo, em algum momento você tenha pensado: que maravilha de texto, que carta magnífica, que brilhante era o apóstolo Paulo. E é verdade. A gente lê algumas passagens nessa carta e o nosso coração faz: uau, é impressionante, é incrível. Mas você compreendeu nessas suas leituras que ele está dizendo aqui
que Jesus quer vir para dentro do seu coração, que Jesus quer que você o conheça num sentido vivo e real, que a história dos cristãos é a história de um relacionamento com o Cristo ressurreto, com o Cristo que está vivo. Não a história com a memória apenas da nossa fé, não a história apenas da memória agradecida do feito realizado pelo Salvador na cruz, como se até hoje ele estivesse inerte num túmulo. Mas que a nossa fé cristã é assim chamada de fé porque ela é baseada num relacionamento vivo e real com o Cristo que venceu a morte e que está vivo, e que nos confere vida e que nos faz viver de verdade quando próximos dele, relacionados com ele. Se você é cristão e sabe disso, nem que esteja sabendo disso agora, a pergunta que eu te faço é: o que você pretende fazer a respeito, então? Se você se identifica como um cristão, se você é alguém que ouviu o Evangelho, entendeu que Cristo fez o que fez para perdoar os seus pecados e você colocou a confiança do seu coração não em você mesmo, não em sua retidão moral, como sendo algo suficiente para Deus, mas como nos méritos de Cristo, oferecidos a você, e você se tornou então um discípulo de Jesus, você é alguém que se batizou, integra a igreja. Lendo um texto como esse, entendendo que é possível ter Cristo nos nossos pensamentos e no nosso discurso, mas ter um coração esvaziado dele e cheio de outras coisas ocupando o lugar dele, mas entendendo à luz desse texto que o desejo de Deus é que Cristo venha habitar o centro do nosso coração, o que você fará a respeito? Quem sabe a gente possa orar como Johann Lavater. Johann Lavater foi um teólogo e um pastor suíço do início do século XVIII. E ele escreveu certa vez uma oração. E no passado, os puritanos, por exemplo, tinham muito essa tradição, eles escreviam orações. E eu acho isso uma tradição que se perdeu e que poderia voltar, porque isso é tão bonito. O registro do desejo sincero de um coração que se coloca diante de Deus, mas que fica marcado para que ao longo do tempo aquela história seja visitada outra vez e quem sabe a gente possa inclusive medir o progresso, o que se alcançou depois que aquela oração foi feita e aquelas decisões foram tomadas. Esse homem, Johann Lavater, orou certa vez o seguinte, eu peço que você escute com o coração aberto e sincero e atento. Ele disse: ó Senhor Jesus, cresce Tu em mim, e as outras coisas todas se retirarão. Meu coração de Ti cada dia mais perto, do pecado estará cada dia liberto. Cada dia, Senhor, Teu poder que sustenta continue a envolver a minha debilidade. A minha escuridão, Tua luz desvanece, Tua vida elimina a minha morte. Mais e mais da Tua glória permite-me ver, Senhor, Tu, Jesus, santo, sábio e verdadeiro. O meu desejo é ser a Tua imagem viva, tanto nas alegrias como nas tristezas. Faze este pobre ego decrescer. Sê Tu a minha vida e a minha meta, ou faz-me diariamente, pela graça, mais disposto a Teu santo nome carregar. Essa é a oração de alguém que está pedindo: Senhor, habita meu coração. Mais de Ti, menos de mim. Mais do vislumbre cada vez mais irradiante da Tua glória, e o brilho das outras coisas perca a sua intensidade, porque eu de fato contemplei uma glória que é maior, e uma glória que eu almejo conhecer cada vez mais. Seja Tu, Senhor, o meu alvo, a minha meta, como ele diz aqui. E você que escutou hoje essa mensagem, nunca rendeu a sua vida a Jesus,
Não pode dizer, eu sou um cristão, porque de fato eu passei por essa experiência, Roberto, que você descreveu. Mas você é capaz de reconhecer que o seu coração segue em busca de algo. Que seu coração segue em busca de alguém a quem se devotar, ou algo ao que se devotar, em busca de glória para você contemplar. Eu quero que você se lembre que você foi criado para contemplar e desfrutar a glória do Deus Criador. É por isso que o seu coração nunca se entrega na busca por glória, porque a sede dele é uma sede eterna, que só será saciada quando contemplar aquele que é o eterno. Quero que você lembre que os seus pecados, segundo a Bíblia diz, manterão você eternamente desconectado de Deus, eternamente incapaz de enxergar a glória bendita do Senhor e apenas focar em glórias aparentes que não vão satisfazer o teu coração e vão manter você existencialmente vazio, não importa o que você faça, não importa o que você conquiste. Essa é uma má notícia, eu sei, mas eu também preciso te dizer que Jesus veio a esse mundo para assumir a culpa dos seus pecados lá naquela cruz e oferecer os méritos da obediência perfeita dele a você. É por isso que somente ele, somente Jesus pode salvar você. Mas somente Jesus pode também ressignificar a sua vida. Quanto mais dele você tiver e quanto mais a ele você enxergar, mais satisfeito o seu coração estará, mais sentido a sua vida vai fazer e mais beleza você vai encontrar em cada aspecto e cada área da sua vida, seja a sua paternidade, o seu casamento, sua vocação profissional, a sua cidadania nesse mundo, a sua existência como amigo dos seus amigos, não importa. Então, não eu te convido apenas, mas o Cristo vivo, que se faz presente entre nós, te convida, renda-se a Ele. E essa sua busca por glória, ela vai ter fim, porque você vai encontrar a glória que sacia para sempre. Renda-se a Jesus, se batize, faça parte da igreja, e você se juntará a outros homens e mulheres, tão imperfeitos como você e como eu, mas você se juntará a outros homens e mulheres que veem, dia após dia, Jesus crescendo em seus corações, Jesus habitando em seus corações e se tornando o centro de suas vidas. Fomos criados para isso. E a nossa vida, enquanto não experimentar essa realidade, não vai ser uma vida completa, não vai ser uma vida plena. Vamos orar então juntos nesse momento, por favor, feche seus olhos mais uma vez, ore comigo. Senhor, somos capazes de, como quem olha para um espelho, não um espelho que mostra como está a nossa roupa, como estão as nossas medidas, mas um espelho que reflete o estado da nossa alma. Somos capazes, olhando para a Tua Palavra, de contemplar esse espelho que revela como somos, como estamos. E, Senhor, somos capazes de perceber quantas vezes colocamos outras coisas no centro do nosso coração. Somos capazes de reconhecer, Senhor, como quantas vezes colocamos o nosso ego, a nossa vaidade, as nossas buscas egoístas, os nossos interesses particulares, as nossas metas pessoais que não foram compartilhadas contigo, muito menos consultadas ao Senhor, se deveriam ser as metas da nossa vida, colocamos isso como aquilo que consome o nosso coração, inflama a nossa paixão, motiva os nossos dias, e tantas vezes continuamos cansados, Senhor, vazios e sem muito significado e propósito. Fomos criados, Senhor, para tê-lo no centro da nossa vida. E a oração que o apóstolo Paulo faz aqui aos Efésios é a mesma oração que nós fazemos pela nossa própria vida hoje ao Senhor. Habite Jesus Cristo pela fé no nosso coração, de modo que os nossos pensamentos sejam governados por Jesus, de modo que os nossos sentimentos sejam governados por Jesus, de modo que a nossa vontade e as nossas intenções sejam guiadas por Jesus, de modo que a nossa vida se expresse de tal maneira que possamos dizer, como disse Paulo, já não vivo mais eu, Cristo vive em mim, e quanto mais Cristo vive em mim, eu não me sinto menos, eu não me sinto menor, eu não me sinto
diminuído, pelo contrário, a minha vida se expande, a minha vida ganha leveza, a minha vida ganha alegria, a minha vida ganha propósito, porque eu encontrei aquele que é a própria vida em mim. Senhor, faz isso em nós. Faz, Deus, dessa igreja uma igreja centrada em Jesus, sim, não por causa do que a placa fala, não por causa do que uma declaração numa apostila ou numa rede social, numa arte bem feita é capaz de comunicar, mas faz dessa igreja uma igreja centrada em Jesus por causa dos crentes daqui. Que sejamos nós, os discípulos de Cristo, homens e mulheres centrados no Cristo. Que o Senhor ocupe o centro de nossas vidas. Que o Senhor habite, resida, se instale, faça morada no nosso coração, de modo que nós não possamos nos dar por satisfeitos ao contemplar que o rio flui e da margem a gente admira, mas que nós possamos nos lançar na água e conhecer as profundezas do Senhor e ter comunhão e intimidade contigo. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja presente na vida de cada um de nós, nesse domingo e para todo sempre, Senhor. Amém e amém.